Olá, boa noite, meus amigos, boa noite, queridos irmãos. Estamos aqui mais uma vez, iniciando a nossa reflexão. Mais uma semana se passou e aqui estamos, com a graça do Pai Maior, todos juntos, reunidos e unidos, para mais um entendimento, mais uma reflexão, para que a gente possa tentar aos poucos ir aprendendo e ir seguindo esses ensinamentos que realmente são muito importantes para o nosso crescimento espiritual. Então nós já vamos iniciar falando sobre o capítulo 35, né? A necessidade do entendimento. E antes, porém, vamos fazer a leitura do Evangelho de Chico Xavier. Como todas as semanas nós fazemos, sempre digo, este livro não é psicografado. Carlos Bacelli foi conversando com o Chico foi dando a sua opinião sobre tantos assuntos importantes e aqui foi colocado para que a gente possa refletir. Então, hoje é o item 84, e diz assim: reconheçamos, deste modo, que a instrução da inteligência, por si só, não nos basta ao equilíbrio e à felicidade. Em tempo algum, ser-nos-á lícito menosprezar o apoio da orientação espiritual, que tão somente a fé religiosa pode proporcionar ao coração. Então, mais uma grande reflexão que Chico nos coloca para nós aqui, para engrandecer o nosso aprendizado. Jucimara, boa noite, seja bem-vinda. Nós vamos, enquanto isso, fazer o que a gente aprendeu, é enviar alguns aviãozinhos. Vou ver se eu consigo aqui. De repente, a gente consegue. Eu vou ficar muito bom. Estou. Lúcia, boa noite. Já nossa, como eu já disse no início, o item é um dos companheiros trazia algo evangélico antes das indagações, foi o que foram vários devedores convidar pagamento de ingratidão e grosseria. Não terminou por isso a consolação individual, mas exortando evidentemente todos os seus, narrou benevolente. Sempre o Mestre Jesus, benevolente, tranquilo, o som está cortando, Jucimara, novamente. Ô, tristeza, porque a gente fica de mãos dadas. Ah, não tem som, meu Deus, não tem som, não tem som. O que fazer aqui?
fica difícil. Sinceramente, eu não sei como agir numa situação como esta, porque tá tudo certinho, como toda noite a gente deixa. Gladys, boa noite, seja bem-vinda. Você tem som, Gladys, no seu aparelho, está aí no seu computador ou no seu notebook? Você tem som? Porque a Lucimara está dizendo que não tem som. Lúcia, boa noite, seja bem-vinda. Aí a Gladys diz que tem som, sim. Fica difícil para a gente mexer aqui quando alguém tem som. Ah, voltou? Estou te ouvindo. Que bom, que bom. Então tá bom. A gente sempre fica tensa, né? Porque afinal de contas é algo que a gente não pode fazer. Não tem como mexer, não tem, já foi feito tudo exatamente como a gente previa. Então eu vou começar a ler novamente aqui. A necessidade de entendimento, a lição 35. Um dos companheiros trazia ao culto evangélico enorme expressão de abatimento. Ante as indagações fraternas do Senhor, esclareceu que fora rudemente tratado na via pública. Vários devedores, por ele convidados a pagamento, responderam com ingratidão e grosseria. Não se internou o Cristo através da consolação individual, mas, exortando evidentemente todos os companheiros, narrou benevolente. Um grande explicador dos textos de Job possuía singulares disposições para os serviços de compreensão e de bondade. E talvez por isso organizou uma escola em que pontificava com indiscutível sabedoria. Amparando certa ocasião um aprendiz irrequieto que de frequentas vezes se lamuriava de maus tratos que recebia na praça pública, e saiu pacientemente em companhia deste discípulo pelas ruas de Jerusalém, implorando esmolas para determinados serviços do templo. Então Jesus narra que esta pessoa, né, esse explicador de texto, sai com este irmão que era um aprendiz irrequieto e vivia se lamuriando sobre os maus tratos que recebia, e então ele foram os dois receber um ensinamento muito importante também para nós nesta noite. Então saíram eles, né, nas ruas de Jerusalém, implorando esmolas para determinados serviços do templo. A maioria dos transeuntes dava ou negava com indiferença, mas numa esquina movimentada, um homem vigoroso respondeu-lhes à rogativa com aspereza e zombaria. O mestre tomou o aprendiz pela mão e ambos o seguiram cuidadosos. Ari, boa noite, seja bem-vindo. Então não andaram muito tempo e viram-no cair ao solo, ralado de dor violenta, provocando o socorro geral. Verificaram então, em breve, que o irmão irritado sofria de cólicas mortais. Então foram falar com ele e ele sofria dores, cólicas terríveis, terríveis. E sem refletir, então, nós também
Reclamamos da incompreensão alheia, porque o outro nos nega algo. Mas a gente não vai investigar a tempo para que a gente possa prestar atenção nas tragédias que está ocorrendo na vida do outro. E antes da gente fazer qualquer julgamento, é necessário que façamos um grande esforço para poder entender o semelhante e não julgar, porque nós encontramos com pessoas e não sabemos realmente o que é que está se passando com ela. É claro que nós temos também que ficar do outro lado. Talvez sejamos nós que estamos com algum mal-estar, alguma dor física, mas nem por isso nós precisamos maldizer, maltratar os nossos outros irmãos. Mas aqui Jesus exatamente fala para que antes de qualquer julgamento, este julgamento que não nos cabe, né? Temos que ter um grande esforço para que a gente possa entender o que é que se passa com o nosso semelhante. Então continua Jesus narrando. Demandaram adiante, quando foram defrontados por um cavalheiro que nem se dignou responder-lhes a súplica, endereçando-lhes tão somente um olhar rancoroso e duro. Orientador e tutelado, que estavam seguindo sua caminhada, acompanharam-lhe os passos, e quando a estranha personagem alcançou o domicílio que lhe era próprio, repararam que compacto grupo de pessoas chorosas o aguardava. Esse grupo ao qual se uniu em copioso pranto. Olha só, prestemos atenção mais uma vez nessa situação. E aí informaram a esses dois, que era o orientador e o tutelado, que aquele homem infeliz retinha no lar uma filha morta, uma filha desencarnada. Então eles se encontravam numa situação, por isso é que ele nem se dignou a responder à súplica que foi interessada a ele. Ele apenas olhou com um olhar rancoroso e duro, pois ninguém sabia o que é que o esperava em seu lar. Então Jerônimo Mendonça, em uma fita que ele deixou gravada, ele diz que um dos motivos mais importantes para nós prestarmos atenção é quando atendemos o telefone. Hoje é quando atendemos o celular. Porque às vezes a gente atende o telefone e sabemos que do outro lado é uma pessoa amiga, é uma pessoa muito querida, mas aí a gente já atende brincando, falando coisas engraçadas, fazendo desdém, e aí nós não sabemos o que é que está acontecendo do outro lado. Então, isso nos remete a pensar, por exemplo, que a gente atende brincando e dizendo palavras assim, pueris, né? E aí o outro diz, eu estou te ligando para te comunicar o falecimento de alguém. A gente perde o chão, a gente fica sem graça, a gente fica sem ter condição de dizer alguma coisa. Então Jerônimo sempre diz isso, nunca atenda o telefone, porque você nunca sabe o que está acontecendo naquele momento do outro lado. Então a gente não pode tirar as nossas conclusões antecipadamente, não é? Como é dito aqui pelo nosso querido Jerônimo Mendonça. Então prosseguiram esses dois, esmolando na via pública e a estreito passo, e receberam fortes palavrões de um rapaz a quem se haviam dirigido.
Retraíram-se ambos em expectativa, verificando depois de meia hora de observação que o mísero não passava de um louco, uma pessoa com um problema mental. Mas o que chama mais a atenção neste relato do nosso mestre é que esses dois, tanto aquele que estava aprendendo como aquele que estava ensinando, né, na verdade, eles vão, diante da situação que acontece, eles vão verificar. E é isso exatamente que nós nunca fazemos. Nós sempre deixamos para depois. E às vezes nem para depois, né? Verdade? A gente fica numa saia justa, como a gente costuma dizer, mas a gente não tem sair, às vezes, desta situação que nós nos colocamos, né? Então prosseguiram esmolando na via pública e a estreito passo, e receberam fortes palavrões deste rapaz, e este rapaz nada mais tinha do que um problema mental. Então, mais uma vez, foi necessário verificar aquele real motivo pelo maltrato que receberam. Então, nós precisamos saber sempre o motivo. Como nos foi relatado anteriormente, nós não podemos julgar, como o próprio Cristo nos ensinou. Não julgai para não serdes julgados. E na mesma medida que julgardes, vós também serás julgados. Então, nós precisamos prestar muita atenção, porque quando recebemos, às vezes, umas palavras que não nos agrada, vamos aos poucos percebendo que a pessoa está, a gente não sabe, como eu costumo sempre dizer, ela está com o copo cheio, e aquela palavra, aquela situação em que nós a colocamos, é aquela gota d'água. Nós também já temos que nos colocar nesta situação do outro lado. Por quê? Se por um acaso nós nos encontrarmos na outra situação, aqui no caso não tem como, porque o rapaz tinha um problema mental. Mas nas outras situações não é necessário que nós maltratemos o outro, maltratemos o irmão. Então, o que é que nós temos que fazer? É nos colocarmos no lugar do outro. Ou ainda mais, pensar assim, se fosse Jesus que estivesse aqui, o que é que ele faria? É um pensamento que nós temos que ter sempre. Então, foram seguindo. E em seguida, ouviram atrevidas frases de um velho que lhes prometia prisão e pedradas. Mas, decorridas algumas horas, souberam que o infortunado era simplesmente um negociante falido que se convertera de senhor em escravo, em razão de débitos enormes. Sim, obviamente, porque sabemos que quando nós estamos falhando nas nossas provas, quando nós não estamos agindo corretamente, como está narrando aqui esta situação onde Jesus diz que ele era negociante falido e que ele era um senhor e se transformou em escravo. Oi, Ilma, boa noite, querida, seja bem-vinda. E aí, então, nós pensamos, como que pode acontecer uma coisa dessa, não é? Nós valorizamos muito os bens materiais. Sentimos-nos injustiçados quando perdemos algo
materialmente falando. Mas pode ser que esse próprio Senhor pode ter pedido esta situação como prova, para que ele pudesse ressarcir os erros do passado. Mas ainda pode ser também, como a gente reconhece, que ele pode ter causado nessa encarnação umas situações em que ele mesmo precisaria colocar em prova, porque não é apenas no passado que nós temos que ressarcir os nossos débitos. Muitas vezes é ainda nesta encarnação, por aquilo que estamos fazendo. Então, em ambos os casos, tanto quanto ele tenha feito o pedido para que essa prova acontecesse na sua encarnação, como também ele pode estar pagando, entre aspas, né, ressarcindo esses erros de hoje que ele cometeu nesta encarnação ainda. Em ambos os casos, ele tem duas opções, nós também temos. É de aceitar esta situação com resignação, ou então se revoltar. Fica a critério de cada um de nós. Não nos cabe de forma alguma o julgamento, pois cada um está num grau evolutivo, como a gente sempre diz. E o outro pode ter solicitado esta situação como prova. Como nós não sabemos o que é que nós pedimos para poder ressarcir as faltas que vimos lá na erraticidade, nós temos que sempre ser resignados. Não é fácil para ninguém, mas quando se fala em resignação, as pessoas acham, a maioria, que ser resignado é você apenas aceitar a situação em que você está. Mas na verdade não é, isso é submissão. Então cabe-nos, quando somos acometidos de algum problema, alguma dor, alguma situação delicada, como aqui aconteceu desse nosso irmão que ele era senhor e passou a ser o escravo. Então ele pode realmente ter pedido para isso. Como é que nós vamos descobrir? Tendo resignação, mudando a maneira de encarar aquela situação. Porque se nós não mudarmos a maneira e ficarmos revoltados, nós vamos contrair mais dívidas ainda do que aquelas que nós já temos. Porque Deus não comete injustiça. Então nós mesmos somos quem pede, somos nós que pedimos as nossas provas. Às vezes elas são impostas quando nós não temos condição, mas normalmente somos nós que pedimos, porque através das dores, das aflições pelas quais passamos, tendo resignação, nós temos a oportunidade de crescer, porque através da dor e do sofrimento, nós conseguimos galgar um leve passo a mais. Um leve passo, não uma grande caminhada. Mas então, continuando aqui, Jesus ainda continua narrando. Como o dia declinasse, o respeitável instrutor convocou o discípulo ao regresso e ponderou, dizendo a ele: guardaste a lição? Olha só, que ensinamento eram todas as situações, eram lições. Aí ele diz: aceita a necessidade do entendimento por sagrado imperativo da vida. Nunca mais te queixes daqueles que exibem expressões de revolta ou desespero nas ruas. O primeiro que nos sugeriu
o primeiro que nos surgiu à frente era um enfermo vulgar. O segundo guardava a morte em casa. O terceiro padecia loucura e o quarto experimentava a falência. Na maioria dos casos, quem nos recebeu de mau humor permanece em estrada muito escura e mais espinhosa do que a nossa. Vejam só, são 4 situações. O primeiro era um doente vulgar, como diz aqui. O segundo tinha uma filha que havia desencarnado. Em seu lar, lá estavam os amigos. Então ele não podia dar atenção a mais ninguém, convenhamos. O terceiro padecia de loucura. E o quarto experimentava a falência. Com certeza, a gente aprende no Evangelho que quando você não usa bem a riqueza, você, na próxima encarnação, ou às vezes na mesma, você recebe em troca ou a falência, ou você recebe, no caso, na outra encarnação, a prova da pobreza. Então, Jesus diz, para que nós não tenhamos inveja nem dos ricos e nem tampouco dos pobres, porque o rico é a prova mais difícil, a riqueza, quero dizer, é a prova mais difícil que tem, pelas tentações que chega até a esses irmãos. E aqueles que são miseráveis, que são pobres demais, já passaram pela riqueza ou ainda passarão. Então são provas muito importantes para nós. Então um dia nós seremos ricos, afortunados, e outra nós seremos pobres, para que a gente possa colocar na nossa existência todas as situações. É como o espírito que é homem em algumas encarnações e depois ele é mulher, para poder sentir a sensibilidade e a racionalidade em sua vida, em sua existência como espírito. Então aqui ele diz, né, que na maioria dos casos, quem nos recebe de mau humor permanece em estrada muito mais escura e muito mais espinhosa que a nossa. Então, se nós recebemos esses desaforos, esses maltratos, como eu já disse aqui outro dia, e volto a repetir, o Chico disse assim, que todas as vezes em que ele ficava meio chateado, Emmanuel chegava para ele e perguntava por que ele estava chateado e ele dizia. Aí Emmanuel dizia a ele, Chico, se você não deve, não fique chateado por aquilo que as pessoas dizem de você. Mas se você deve, então mude, se transforme e melhore. É assim que a gente deve seguir também. Porque quando nós vamos encontrando, então, essas pessoas em aflições, nós devemos ser misericordiosos, ser piedosos. Porque muitas vezes com as nossas próprias palavras, com os nossos gestos, as nossas ações, nós podemos, de alguma forma, fazer diferença na vida desta pessoa. Com uma palavra amiga, com auxiliando ela, de alguma forma, a encontrar a paz íntima novamente, porque muitas vezes ela está desiludida, está sem motivo e nós podemos fazer com que ela conquiste novamente a paz interior de que a gente tanto necessita. Porque a nossa vida não tem sentido apenas se ela não for para fazer o bem. Então, na nossa encarnação, nós precisamos realmente fazer o bem, porque beneficiaremos o outro, mas também a nós, porque a gente vai aprendendo e vai crescendo.
E entendendo então esse complemento agora, deste ensinamento, termina então Jesus diante dos companheiros espantados. E aí ele diz: quando encontrarmos os portadores da aflição, tenhamos piedade, auxiliemo-nos na reconquista da paz íntima, como eu abri agora. Então diz: o touro retém os chifres por não haver atingido ainda o dom das asas. Das asas. Porque nós somos anjos, todos nós somos anjos, mas de uma asa só. Nós somos voar ou nos abraçar uns aos outros quando nós estivermos completamente com as duas asas. Para isso precisamos ainda dar muitas caminhadas nessa nossa existência. Então, quando ele compara aqui que o touro retém os chifres, porque ele não ainda atingiu o dom das asas. Como nós também ainda estamos nesse mundo de provas e expiações, estamos cumprindo provas, estamos expiando, estamos muitas vezes em algumas missões, porque além de que nós sempre temos missões. Pode ser pequeninas, mas nós temos missões, sim, em nossa caminhada terrena, em cada encarnação. Então, nós também ainda não atingimos o dom das asas. Ainda temos que lutar um pouco para que a gente possa alcançar a angelitude. Porque as pessoas, elas não são tão complicadas assim como nós encontramos, como nós convivemos com elas. E também não são tristes porque elas querem ser assim. Elas apenas não conseguem, de nenhuma forma, ser diferente. Em seu atual momento, é assim que ela consegue ser. Por isso é que Jesus nos deu uma diversidade de existência. Nós convivemos com pessoas de todos os tipos. Nós convivemos com aquele que é mais risonho, com aquele que é mais triste, aquele que tem o espírito mais alegre, né? Mais infantil, o outro é muito mais sério, só diz coisas que às vezes até nos leva a refletir, e cada um é de um jeito, porque imaginemos, se todos nós gostássemos do amarelo, o que seria do verde, do azul, do rosa? Então, cada um de nós temos um gosto, cada um de nós está no momento em uma situação. Então, nós precisamos viver nesta sociedade onde existe essa grande diversidade para servir a nós de lição. Porque com o outro eu aprendo, o outro aprende comigo, e assim nós vamos caminhando. Eu posso discordar daquilo que o outro diz, o outro discorda daquilo que eu digo. Então é assim a nossa caminhada. Por isso é que Jesus diz no seu evangelho, nos ensinando sobre as leis divinas, que lá existe a lei da sociedade. Ninguém pode viver isolado. Todos nós temos que viver unidos nesta sociedade onde nós vamos aprendendo e onde nós vamos também ensinando. Então as pessoas, como eu disse, não são complicadas. Nós é que reclamamos comumente, como contra às vezes até aquela ovelha que nos perturba o repouso, balindo, atormentada. Todavia, raramente nos lembramos de que aquele animal, pobrezinho, vai seguindo sob o laço pesado
a caminho do matadouro. Pois então, aqui esta frase me remete e me faz pensar realmente em um vídeo que eu assisti há muito tempo, minha filha me deu, e a gente vê o sofrimento do animal quando ele está indo para ser abatido. Então a gente, como ele diz aqui, reclamamos contra a ovelha que perturba o nosso repouso, o barulho que ela faz. Sim, mas ela sabe de que é para onde ela está indo. Então, sobre aquele laço pesado, a caminho do matadouro. É muito triste este DVD que eu assisti, esse documentário. Muito triste. Realmente, eu não aconselho as pessoas a assistirem se não tiver coragem. Então, Hamed diz que através dos olhos da alma, podemos identificar com maior nitidez as aflições e dores escondidas nos outros. Desta forma, reconfortá-los ou acalentá-los com os braços da compaixão. Então, nós precisamos ter olhos de ver e olhar com os olhos da nossa alma para poder identificar e reconfortar o que o outro esconde atrás daquilo que muitas vezes nós não conseguimos ver com os olhos da carne. Então nós precisamos acalentá-lo com os braços da compaixão, nos diz Hamed. E ter compaixão pelos outros não é muito fácil. Por isso, no capítulo 10, bem-aventurados os misericordiosos, tem um espírito, o José, que é um protetor, que escreve sobre a indulgência. A Ilma, nossa querida irmã que está aí, sabe muito bem do que eu estou falando, que ela estava conosco na quarta-feira, né? Que nós ouvimos um grande amigo, um grande irmão falar sobre a indulgência. Então, aqui, o que eu resumi muito, ele diz que a indulgência é um sentimento doce, é fraternal, e nós todos deveríamos ter para com os nossos irmãos, mas tão poucos praticam a indulgência. E ser indulgente é não censurar aquilo que o outro faz, não recriminar, é ter de alguma forma uma maneira diferente de encarar a situação do outro. Então, será que quando censuramos o outro, não agimos com a caridade, com a misericordiosidade? Será que nós pensamos e já estamos nos colocando no lugar do outro? E será que aquilo que censuramos nele, será que nós já não praticamos no passado, ou ainda nessa encarnação, logo ali atrás, há tempos atrás? E será que este motivo que estamos censurando, essa situação que estamos censurando no nosso irmão, vendo os defeitos, esses defeitos que nós colocamos nele, porque muitas vezes para ele não é nenhum defeito. Será que nós já não fizemos as mesmas coisas que ele, e muito mais grave do que ele faz hoje? Então nós temos que ser indulgentes para com os outros, mas sermos mais severos conosco mesmo. Porque ainda ele diz, a indulgência acalma, a aspereza irrita. Então eu vou citar aqui a mesma comparação que fez esse nosso irmão que nós assistimos na quarta-feira,
sobre o que Jesus falou quando chegou até ele aquela multidão, falando que iriam apedrejar aquela mulher adúltera, porque assim era a lei de Moisés. E é muito simples acusar. Porém, ao serem questionados, aqueles homens, quando perceberam que Jesus estava ali apenas refletindo, eles perceberam também que eles também eram pecadores, tanto quanto aquela pobre mulher. Porque do momento em que Jesus estava refletindo e disse a eles: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. E é nessa reflexão que nós temos que pensar nesta passagem que Jesus nos deixa com a maior clareza, e ele nos mostra que não somos perfeitos. Todos nós, moralmente, nós não temos autoridade para atirar pedras em quem quer que seja. Porque nós precisamos primeiro olhar para os nossos problemas. Temos que perceber o que é que nós estamos fazendo e qual é o nosso direito de julgar. E nesta narrativa de Jesus, que é muito bonita, que é muito instrutiva para todos nós, nós devemos perceber que ao invés de atirarmos pedra em todos aqueles que nos rodeiam, em todos aqueles que convivem conosco, nós devemos ajudá-lo. De repente, nós podemos fazê-lo alcançar um equilíbrio e que ele ainda não possuía. Nós podemos estender as nossas mãos e ajudar, para que ele, então, se reerguendo, encontre o caminho da luz, a luz que vai levá-lo para o caminho de uma moral evangélica um pouco mais elevada do que ele está neste momento. Então Jesus ainda diz àquela mulher: vá e não peques mais, porque quando Jesus pergunta a ela onde estão aqueles que queriam te apedrejar, não havia mais ninguém, porque cada um colocou na sua consciência exatamente aquilo em que eles se sentiam culpados por terem feito. Então, Jesus, além de nos mostrar a indulgência nesta situação, a misericórdia, a piedade, ele também nos dá um belo exemplo do perdão, porque precisamos perdoar o outro das suas falhas, mas nós não podemos ficar nos preocupando com os seus defeitos. Precisamos olhar para nós mesmos. Então, André Luiz aqui ainda nos diz, no jornal Verdade e Luz, de maio de 2001, no caminho pedregoso, não atire calhaus, ou seja, pedras, nos outros. Transforme os calhaus em obras úteis. Nós tivemos uma lição aqui há um tempinho atrás, eu não me recordo agora quando é que foi, mas foi uma das lições que Neio Lúcio colocou e Chico Xavier psicografou na narrativa do Mestre Jesus, que haviam 3 senhores. Boa noite, Aldenice, seja bem-vinda. Havia 3 senhores, 3 amigos, e todos eles eram fiéis a Deus. Mas cada um queria ter a sua razão. E um dizia que Deus morava nas estrelas, outro dizia que morava no sol, outro dizia
não lembro agora, sinceramente, como é que cada um definia a moradia de Deus. Acreditava que Deus era um ser vivo como nós, né? E que, na verdade, nós sabemos que Deus é. Deus apenas é. Para cada um tem a sua definição. Ele é bondade, ele é perfeição, ele é misericordioso, ele é tudo. Para cada um de nós, ele é tudo. E aí, eles, para poder se dizer qual deles é que era o correto, que era o certo, eles começaram a jogar pedra um no outro. Começaram a um querer que o outro desse razão a ele, porque aquele que perdesse nesta luta de jogar pedras seria o vitorioso. E então aquele que os orientou depois disse a eles que, na verdade, todos eles tinham razão, porque o que eles precisariam fazer era transformar aquelas pedras brutas em obras úteis. E aí ele cita cada uma da situação em que cada um dos três se encontra. Então aqui, nesta fala de André Luiz, ele diz para que a gente, no caminho pedregoso, não atiremos pedras. Não atiremos pedras nos nossos irmãos. Precisamos transformar esta pedra em obras úteis. Quem são essas pedras? Aqui nesse sentido, quando André Luiz diz, essas pedras somos nós. Porque quando Jesus chama Pedro, dizendo que ele é uma pedra, pois ele era Simão Pedro, ele era uma pedra bruta, como nós também somos. Então, ao invés de nós dizermos desaforo, estar maltratando os nossos irmãos, vamos primeiro nos transformando em obras úteis, para que um dia possamos chegar até o Pai, agora lapidados, com as duas asas no mundo angelical, e dizer, agora sim, já estou transformado, e se entregar realmente como aquela pedra preciosa que todos nós devemos ser um dia. Então, meus irmãos, a lição de hoje era essa, que nós possamos refletir bastante para que a gente possa, de alguma forma, repensar naquilo que nós fazemos, como nós agimos, em que maneira nós nos situamos em cada dessas condição em que nós podemos estar de repente, porque aqui ele cita, no caso, que foram falar com pessoas e pedir esmola, mas não é isso. Não é isso que nós temos que fazer, não é? Aqui ele coloca a esmola como se nós estivéssemos pedindo para o outro uma palavra amiga, e nós podemos dar. Nós podemos pedir o conforto, o auxílio, nós podemos pedir aquilo que está faltando em nós, mas também, ao mesmo tempo, nós podemos dar, porque nós não podemos, de alguma forma, julgar o outro e saber o que realmente está acontecendo com o outro. Como eu disse, quando Jerônimo Mendonça falou, né, na sua fita, você nunca sabe o que está se passando com o outro, então atenda ao telefone primeiro, converse com o outro, pois muitas vezes você é muito surpreendido por aquilo que você está acontecendo com o outro, não é?
Gladys está dizendo gratidão. Esses ensinamentos, eu quero que todos saibam, é para mim também, primeiro para mim, depois a gente vai comentando e vai colocando de alguma forma aqui, para que a gente possa refletir. E aí nós vamos crescer junto, nós vamos crescendo junto, com toda certeza, através desses ensinamentos que o Mestre nos passa nestas maravilhosas lições. Então eu quero dizer mais uma vez, para aqueles que quiserem colocar o nome de algum ente querido, de algum conhecido, de algum parente, coloque o nome, que depois ele será transferido para a nossa tela. Coloque também, se sentir à vontade, o copo de água para ser fluidificado. E nós vamos então, neste momento, elevar o nosso pensamento até Deus, até Jesus, agradecendo pela posição em que nós nos colocamos nesta noite, diante deste aparelho, por onde nós podemos nos comunicar, perceber aquilo que os nossos irmãos nos ensinam. Então, Senhor, gratidão, mais uma vez, por esta oportunidade. Gratidão por podermos estar juntos aprendendo. Gratidão por esses companheiros que aqui se encontram e também gratidão por aqueles que talvez passem para também estarem percebendo um pouco sobre essas lições que são tão grandiosas para o nosso crescimento. E aí te peço, Pai, juntamente com o Mestre Jesus e os seus mensageiros, e também os mensageiros de Bezerra de Menezes, que possa colocar nessa água o néctar salutar e necessário para cada um de nós. E também, Senhor, te pedimos que derrame suas bênçãos para os nossos irmãos, aqueles que não têm um lar para voltar, um leito para repousar o seu corpo e um travesseiro para poder descansar a sua cabeça e ter um sono tranquilo e em paz. Que os corações possam ser aquecidos para que o frio, este frio externo, não o atinja de tal forma que ele vibre de amor por ti, meu Pai, Mestre e toda essa equipe de espirituais que estiveram conosco nesta noite. Nós só temos que agradecer. Agradecemos pela oportunidade mais uma vez. E aí nós te dizemos, Senhor, que conceda-nos a serenidade para que possamos aceitar as coisas que não podemos modificar. Coragem também para que possamos modificar aquelas que nós podemos, que ainda podemos. E também sabedoria para que nós possamos perceber a diferença que existe entre elas. Obrigado, Senhor. Obrigado, Mestre. Mais uma vez, nós te agradecemos. Agradecemos de coração e agradeço também a presença de todos esses nossos irmãos. Que Deus, o nosso Mestre querido, que Deus e também o nosso Mestre querido possa derramar as suas bênçãos sobre todos nós e sobre os nossos lares, naqueles irmãos que convivem conosco, e que eles possam ser também beneficiados com a sua luz, hoje e sempre, e que assim seja. Obrigado, queridos, obrigado por tudo. Que o Mestre, então, coloque em nossos corações aquele calor para que a gente se sinta envolvido e abraçado. Um beijo no coração de cada um. Na próxima semana, que é a última sexta-feira do mês, dia 30, será o capítulo 36,
o problema difícil e nós teremos um grande amigo, um querido convidado para dividir conosco o nosso aprendizado. Gratidão a todos, um belo fim de semana de muita paz e muita luz para todos e que a próxima semana estejamos juntos novamente. Obrigado a todos mais uma vez, boa noite e um beijo no coração de cada um. Até semana que vem, se Deus assim o permitir. Gratidão.